continuar desenvolvendo a obra de Deus aqui, seja uma coisa muito além da coisa física. Muitas vezes nós falamos muito e é mais visível a mudança física, mas a parte mais importante para todos nós é a parte espiritual. Porque nós podemos mudar e encher um lugar só com pessoas vazias. Nós queremos encher a vida das pessoas, tá? Então essa aqui é mais importante. E antes que nós podemos fazer isso, tem que haver uma mudança em nossas vidas. Eu sei que estamos no outro capítulo da história da nossa igreja. Começou 10 anos atrás, quando nossa família voltou para cá, dos Estados Unidos. Em março de 2010, voltamos e logo depois nós começamos a ter cultos em casa. Alugamos uma casa aqui no Pontal, Santa Marina, começamos a ter cultos. Tem alguém aqui que fez parte daqueles cultos? Pouca gente, tá vendo? Foi 10 anos atrás. Amber fez parte? Não, nem Amber estava aqui. E nós começamos, depois, menos que um mês, talvez mês e pouco, mudamos para cá. E começamos a alugar esse galpão e fez muitas mudanças. Deus tem nos abençoado muito. Semana que vem vai ser nosso último culto aqui. E nós vamos mostrar algumas fotos, talvez, ou algumas coisas para ver como era aqui quando nós entramos. E a mudança não é somente a parte física, que mudou muito, mas a mudança na vida das pessoas. Passaram muitas pessoas aceitaram Cristo aqui, muitos foram batizados, muitos mudaram da cidade, foram para outras cidades, muitos continuaram, mas a igreja de Cristo é sempre uma igreja viva, tem mudanças nas vidas das pessoas, e o nosso desejo é poder continuar no capítulo 3, capítulo 3 vai ser no outro prédio, maior, e se você passa lá, se você não passa lá em uma semana, você vai ter um choque, porque semana passada não tinha quase nada levantado assim nas paredes novas, essa semana, em uma semana eles levantaram muitas coisas, muitas paredes, mudou muito a cara desse galpão novo que nós vamos entrar, e semana que vem vai fazer mais coisas, mas eu quero que nós pensamos, será que a nossa mudança espiritual tem a ver com a mudança física? Nós estamos preparando um outro lugar, está sendo preparado para nós. Será que nós estamos nos preparando para ir? Porque se nós mudamos e continuamos igual, com o mesmo pensamento de só manter que é assim, nós não tem razão nenhuma para nos mudar. Nós temos que mudar com a atitude de tudo que eu fiz nesses 10 anos, esse ano, esses 5 anos, o tempo aqui, de tudo que eu aprendi, de tudo que Deus mudou em minha vida, tudo que Deus me deu nessa vida, nesse lugar, eu vou dar lá. Eu não vou só receber, eu vou pôr em prática tudo que eu recebi e eu vou trabalhar. O título dessa mensagem hoje à noite é Crente Doador. Crente doador. Eu não estou falando sobre doações financeiras. Já falamos sobre isso, já entendemos nossa responsabilidade, já está melhorando. Deus nos abençoou com membros da igreja que estão querendo cumprir os deveres, as obrigações diante de Deus e dar a sua oferta, dar os seus dízimos para conseguir honrar os nossos compromissos, para crescer os ministérios da nossa igreja. Isso tem que continuar, mas não é só isso. Uma doação não é somente isso. Dentro da palavra doação tem uma palavra o quê? Ação. Uma doação vai exigir uma ação da nossa parte. Não é uma ação de só tirar o dinheiro e colocar no prato. É uma ação da nossa vida. Eu quero que nós nos tornamos doadores da nossa própria vida, doando nós mesmos para a obra de Deus, entregando nossa vida, não falando que eu me entrego para Jesus, mas o que isso significa? Quando nós nos entregamos para Jesus, nós nos entregamos para ajudar, para ministrar, para ensinar, para fazer qualquer coisa necessária para ajudar a pessoa a conhecer e ter um relacionamento maior e mais profundo com Cristo. Isso pode ser
nos domingos, nos ministérios que são visíveis, mas muito além disso, é todos os dias. Pode ser que é 2, 3 horas da manhã que alguém precisa de você. Você está disposto a se doar para essa pessoa? É doando o seu tempo, é doando o seu entendimento, o seu conhecimento da palavra de Deus, é doando os seus talentos. Sabe que a maioria das coisas que nós temos, as coisas físicas, até as próprias cadeiras que todo mundo está sentado, são doados. Tudo aqui, a maior parte do som, até o prédio, tudo foi uma doação de alguém, ou de uma igreja, ou de outras pessoas que faz parte das igrejas. Tudo que nós temos, a maioria foi doações. Agora está a nossa oportunidade de não somente ser recebedores das doações das outras pessoas olhando para nosso ministério, mas nós nos tornamos os doadores, que vamos nós. De onde vai vir as doações para o nosso novo prédio? De onde vai vir mais cadeiras para encher? De onde vai vir mais equipamento para o louvor? De onde vai vir essas doações? De nós, de vocês. Nós vamos mudar nisso. Vamos passar para outro capítulo em nossas vidas. É isso que a Bíblia exige de nós. Quando nós pensamos sobre o maior doador, nós pensamos em quem? Qual versículo é mais conhecido na Bíblia? É João 3,16. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu próprio Filho, para quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é o primeiro e o último e o maior doador para as vidas das pessoas. Jesus deu a sua própria vida na cruz. Ele morreu para nós. Ele é o maior sacrifício. Uma pessoa perfeita e inocente morrendo para todas as pessoas ruins desse mundo. Ele sem pecado morreu para os pecadores. Ele não somente morreu no nosso lugar, Ele assumiu, Ele tomou para si mesmo todos os nossos dores, todos os nossos pecados, toda a humilhação do pecado, Ele tomou, Ele sentiu toda a vergonha de todos os pecados, morrendo na cruz. Ele sentiu o Pai virar as costas, o Pai nem podia olhar nele, porque Ele era o pecado lá na cruz. Ele sentiu tudo isso, Ele deu. O que Ele recebeu em volta? Nada. Ele não deu para receber. A Bíblia diz que Ele obedeceu o plano de Deus até a morte. Ele recebeu a honra e glória do Pai. Mas de nós, o que nós podemos dar em volta, dar em retorno? O que nós podemos recompensar Jesus por ir morrer em meu lugar? O que eu tenho? A Bíblia diz que boas obras não são suficientes. A Bíblia diz que dinheiro não compra. O que você tem para recompensar a doação que Cristo fez? A única coisa que nós temos é você, eu, é a sua vida. Não em morte, não esperando até você morrer para fazer uma grande coisa, para morrer por Jesus, mas para viver por Ele. Doando o seu tempo, doando o seu desejo, doando o seu amor, doando o encorajamento, doando também parte financeira, doando qualquer coisa que é necessário naquele momento para ajudar o reino de Deus. Isso é um doador, um crente doador. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala para uma igreja em Roma. Ele nem conheceu pessoalmente essa igreja, mas quando ele escreveu essa carta, em capítulo 12, chega no final dessa carta, ele começa a falar coisas pessoais. Essa é uma carta muito teológica, é conhecido como o Evangelho do Paulo, porque ele fala muita coisa. Se você gosta de aprofundar nas coisas, na teologia, é o livro de Romanos. Ele já falou muito dessas coisas. Ele chega a capítulo 12, e a carta se torna pessoal. Agora ele tá implorando para os membros dessa igreja. Ele diz: suplico-nos, outra traduções fala, imploram vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus,
de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, a sua adoração normal. Sabe, a sua adoração, o seu culto racional, adoração que faz sentido, não é somente entrar aqui uma vez por semana, canta louvores, a adoração e vai embora. Não, a nossa adoração racional é que nós damos nossas vidas diariamente como um sacrifício vivo a Ele. E quando nós damos a Ele, significa que eu estou dando para as pessoas ao meu redor. As oportunidades que eu tenho para falar de Cristo, para mostrar o amor de Cristo. Em qualquer momento, em qualquer situação, eu estou disponível, pronto para fazer isso. Eu não penso em mim primeiro, eu penso nos outros. Eu não procuro só para receber as bênçãos de Deus. Eu estou recebendo as bênçãos de Deus porque eu estou trabalhando para ajudar, para doar minha vida para os outros. E quando eu faço isso, as bênçãos vão vir. Deus vai me recompensar. Eu não tenho que esperar para os outros fazerem isso para mim. Eu faço não para ganhar nada, porque eu já ganhei tudo. Eu já ganhei tudo. No momento que você creu em Cristo como seu Salvador e entregou verdadeiramente a sua vida para Ele, você morreu para si e recebeu uma vida nova, e você começou a entregar a sua vida diariamente para servir a Deus, você já recebeu vida eterna, já recebeu salvação do inferno, já recebeu perdão dos seus pecados, recebeu tudo, recebeu o Espírito Santo, transformando de dentro por fora a sua vida, para ser igual à imagem de Cristo, já recebeu. Então, por que eu vou doar? De tudo que eu recebi, eu vou doar. Deus nunca nos exige doar alguma coisa que nós não temos, é impossível. Eu gostaria de doar uma casa para cada pessoa aqui. Alguém quer? Infelizmente não tem casas para todo mundo. Seria ridículo exigir doar alguma coisa que você não tem. Deus nunca exige isso. Deus exige que você doa da parte financeira porque Ele te abençoou. Ele exige que você doa o amor que você vai doar é o amor que recebeu de Cristo. Encorajamento, entendimento, todos que nós recebemos em Cristo, através do Espírito Santo, é para doar. Nada que nós temos é para ficar conosco. É para entrar em nossas vidas, nós trabalhamos essas coisas, essas características, essas qualidades, esses dons de Deus, nós trabalhamos para aumentar em nós, para que eu tenha mais para doar para os outros. No momento que alguém chega a você e quer saber alguma coisa de Cristo, você vai ter informação, você vai ter a verdade para falar. Por quê? Porque Deus investiu a verdade em você. E essa verdade cresceu. Esse talento que você recebeu, você fez mais talentos. E assim tem como ajudar os outros. Não tem nada para nós. Nós vamos voltar ao céu da maneira que nós entramos aqui. Com nada. E Deus vai dizer, bem feito. Bom trabalho, meu servo. Tudo que eu dei para você, você usou na vida dos outros. Não guarda nada para Ele. Tudo que nós vamos colocar aos pés de Cristo vão ser as recompensas que Ele vai nos dar no final dessa vida. Quando Paulo diz aqui, entrega a sua vida como sacrifício vivo, isso é um crente doador. Quando nós pensamos em sacrifício, nós pensamos em uma coisa cruel, uma coisa que causa dor. Os animais que foram sacrificados no Antigo Testamento para pagar o preço do pecado do dono que trouxe, para receber perdão dos seus pecados, os animais foram mortos. Cortaram o pescoço dos animais, o sangue foi derramado, os corpos muitas vezes foram queimados. E Deus aceitou isso como pagamento temporariamente do pecado da família que trouxe esse sacrifício. Apontando para o maior sacrifício de Jesus na cruz, derramando o seu sangue para nos salvar. Quando nós pensamos em sacrifício, nós pensamos em dor. Um sacrifício sem dor não é sacrifício. Se eu vou dar sacrificialmente, significa que é uma coisa que eu preciso, que faz parte da minha vida,
Mas eu vou sacrificar o meu tempo, eu vou sacrificar do meu dinheiro, eu vou sacrificar qualquer coisa na minha vida para ajudar os outros. Isso é um sacrifício vivo. A palavra doador tem duas palavras dentro, doa e dor. É com dor, mas a dor que traz alegria. Jesus falou, é melhor dar do que receber. Ele falou isso para o apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que repetiu isso no livro de Atos, que nós vamos ler daqui um pouco. Mas isso não faz sentido. Todo mundo quer receber e poucas pessoas querem dar. Mas Jesus falou um princípio dele, um princípio que desde o princípio funciona nas vidas das pessoas que aplica. É melhor dar do que receber. Mas se eu vou dar tudo que eu tenho, não vou ter nada. Não, Deus vai abençoar. Quando nós usamos nossa sabedoria, quando nós doamos as coisas corretas, quando nós não esperamos nada em retorno, porque eu estou doando a minha vida por Jesus, Ele vai causar coisas boas acontecer na sua vida. Nesse sentido, estava fazendo um estudo essa semana sobre essa ideia. Eu encontrei um estudo, um livro. Esse livro se chama Dar e Receber. Eu fui lá para pesquisar esse livro e eu fiquei surpreso que esse livro não é um livro cristão. Não ia achar esse livro na livraria cristã. Esse livro é um livro sobre negócios, sobre sucesso no mundo dos negócios. E o autor desse livro se chama Adam Grant. Ele é pesquisador e professor de uma escola de negócios lá nos Estados Unidos chamada Wharton School. E fala assim, reúne suas conclusões sobre os motivos pelos quais algumas pessoas chegam ao topo da escala de sucesso, enquanto outros permanecem na mediocridade. Ele explica que nas interações profissionais podemos atuar como tomadores, compensadores ou doadores. Os tomadores se esforçam para extrair o máximo possível dos outros. Conhecemos pessoas assim, aproveitadores. Eles não pensam nos outros, pensam só neles. E se eu posso aproveitar alguma coisa da sua vida, isso é bom para mim. Eles vivem só calculando como eles vão subir na vida através dos outros. Só tomadores. Os compensadores se empenham em promover trocas equilibradas. Essa é que a maioria das pessoas se encaixa nessa área. Compensadores. Eu vou te ajudar para você me ajudar. Eu vou calcular que nós vamos ficar igual. Eu vou emprestar R$10 para você, mas tem que me dar 10 também, assim nós somos igual. Nunca vou doar, porque eu sempre preciso de alguma coisa em volta. Essas são as pessoas que falam que quer te ajudar, que quer doar, quer fazer uma coisa e doar alguma coisa para você, mas sempre estão esperando para você fazer uma coisa em retorno. E até nem dorme bem à noite esperando para a pessoa compensar daquilo que deu. E fica chateado, fica irritado quando as pessoas não fazem. Fala que quer ajudar, que quer mostrar o amor de Deus e fala e faz coisas, mas quando a pessoa não retorna isso, eles ficam chateados e a maioria das vezes das pessoas para de ajudar mais, porque ninguém está fazendo nada para mim. Esse é recompensador. E ele disse na pesquisa dele no mundo de negócios, ele diz, e os doadores são aquele tipo raro de indivíduo que ajuda os outros sem esperar nada em troca. Quando eu falo assim, tem pessoas que são tomadores. Você já está pensando em alguém. Quando eu falo, tem pessoas que são compensadores, você já está imaginando. E pessoas que são doadores. Tomara que conheça alguém assim. Porque o mundo é feito nessa maneira. Na igreja é feito com essas pessoas.
E quando eu falo tomador, recompensador ou doador, você já pensa. Mas a pergunta mais importante é o que os outros pensam de você. Quando estou em casa falando do pastor Jay, ele é tomador, recompensador ou doador? Quando estou pensando em você, o que estão achando? Ele continua e diz assim, no mundo dos negócios: com base em seus estudos pioneiros, Grant revela que, ao contrário do que muitos pensam, as pessoas mais bem-sucedidas nas mais variadas carreiras não são as mais egoístas e implacáveis, nem as que agem com base no toma lá, dá cá. Os que chegam mais longe são os doadores. E nesse livro, ele começa a dar exemplos das pessoas famosas que ganharam muita coisa e contaram a história deles, como eles realmente viveram essa vida de é melhor dar do que receber. É totalmente contra o que a maioria das pessoas pensam de ganhar sucesso desse mundo. Para ganhar sucesso desse mundo, tem que pisar em todo mundo, tem que manipular as pessoas, tem que extrair tudo que você pode das pessoas. Mas quem Deus vai abençoar? E não apenas abençoando na vida espiritual. O princípio bíblico é melhor dar do que receber. Uma vida doada, uma vida que talvez, como o apóstolo Paulo, cria muito dor na sua própria vida, mas você continua dando de si mesmo para os outros. Deus vai abençoar. Talvez espiritualmente nós não vamos ver isso acontecer aqui na terra, mas o doador não espera recompensa aqui na terra, porque ele sabe nas promessas de Deus que vai receber muito mais, muito além do que nós podemos imaginar na vida eterna que Ele prometeu para todos que crê nele. É isso que nós precisamos nas igrejas. E quando a pessoa do mundo aplica o princípio de Deus, ele vai ser abençoado. Ele vai receber as consequências de aplicar os princípios de Deus. Existe um livro antigo chamado Nenhuma Dessas Doenças. Foi escrito para um médico que ele orou em tudo que os filhos de Israel, na época de Moisés, saindo do Egito, e já começou a ter os 10 mandamentos e toda aquela lei. E muito da lei de Moisés tinha a ver com comida que podia comer e não podia comer. E outras coisas tinham a ver com o esgoto da cidade, como você tem que limpar a cidade, quantos dias você tinha que ficar longe da cidade se você encontrou um corpo morto. E tem muitas coisas, você pode ler Levítico para entender tudo isso. E esse médico fez um livro falando nenhuma dessas doenças, mostrando que se qualquer pessoa vive baseado nos princípios de Deus, de comida, maneira de viver, para se limpar em todas essas áreas da vida, de amar as pessoas e não odiar, de não se irritar e essas coisas, ele falou que não vai ter as doenças do mundo, vai evitar. Colocando as coisas, os princípios de Deus em nossas vidas, vai trazer bênção para qualquer um. E se nós queremos ter sucesso em nosso mundo, na igreja, vamos obedecer a Bíblia. Se nós queremos ter sucesso no nosso mundo secular, nossos trabalhos, vamos obedecer a Bíblia. O problema que eu vejo é que muitos crentes têm duas vidas. Tem a vida espiritual, que na igreja trata todo mundo com amor, com honestidade, falando as coisas certas, louvando a Deus. Mas quando entra de segunda a sábado no mundo, é outra coisa. Mas é a minha vida religiosa, minha vida espiritual e aí na minha vida secular. E lá eu não posso ser honesto, eu não posso ser gentil, não posso ser bondoso. Tem que mentir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas a pessoa nunca tem paz. Nunca tem. Pode ser que ganha outras coisas, mas não ganha tudo que a pessoa que vive por Deus tem. Não dorme bem à noite. Não tem paz com até as pessoas. Não tem amor dentro da sua família. E não é abençoado por Deus.
que Deus não quer pessoa com vida dupla. Ele quer que nós sejamos verdadeiros crentes em todo momento, em toda circunstância da nossa vida. Quando você pensa sobre essa ideia de ser uma pessoa, uma doador ou uma tomador, eu acho que ninguém aqui quer ser reconhecido como tomador. Mas tem pessoas que só recebem e nunca doa de nada. E as pessoas estão sempre precisando. Tem que chegar um momento que nós saímos dessa tomador ou recebedor e torna a doador. Para a nossa igreja ter mais sucesso, entrando no capítulo 3 da nossa história, nós temos que ser doadores. Principalmente dos nossos talentos, dos nossos tempos, da nossa energia. Não tem nenhuma pessoa nessa igreja que recebe uma recompensa financeira através da igreja que faz. Todos são voluntários. Os equipes de louvor doam muito mais tempo do que qualquer outra ministério na igreja. Os professores das crianças, as irmãs que trabalham na cantina, as pessoas, todo mundo doa seus talentos, o tempo para Deus e recebe nada em volta, só honra e glória do Pai. É o momento em que todos nós agora tem que entrar nesse ramo. Seja crente doador. Seja igual o Cristo. O tema do nosso ano é o quê? Seja um discípulo verdadeiro. É impossível ser um discípulo verdadeiro sem ser um doador. Porque Jesus, Ele deu a sua própria vida para nos salvar. Ele deu a sua própria vida. Não tem momento na vida de Cristo, após que a Bíblia começa de falar sobre Ele, com 30 anos de idade, que nós vemos Ele fazendo outra coisa, a não ser ensinando, curando, ajudando todos. Ele não negou ninguém. Ele nunca falou, eu não posso falar agora, eu estou muito culpado, estou muito cansado, tenho dor de cabeça. Ele nunca falou essas coisas. Jesus falou, me chama, eu estarei ali. Você quer ser um discípulo de Cristo? É essa pessoa que Ele precisa. É essa pessoa que a nossa igreja precisa. Em Atos capítulo 20, é onde nós temos a palavra de Cristo, falando dessa frase, é melhor dar do que receber. Estranho, porque todas as palavras de Cristo nós achamos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um pouquinho no capítulo 1 de Atos e depois no Apocalipse. Porque aqui não é Jesus falando, é o Paulo contando o que Jesus tinha falado. Ele diz aqui em capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado todas as coisas que, trabalhando assim, é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus que disse, é mais abençoado dar do que receber. Mas quando Paulo falou isso? Por que Paulo falou isso? Eu sempre gosto de ver, principalmente as últimas palavras que alguém vai falar com alguém. Quando os apóstolos estavam chegando à idade em que eles não iam permanecer mais nessa terra, ele chama o pessoal, ou escreve aquela carta, sabendo que seria a última vez que eles iam mandar a carta. Jesus, antes da ressurreição dele, quando ele chamou os apóstolos para conversar, sabendo que seria as últimas coisas que ele ia falar para eles face a face aqui na terra, você sabe que aquelas palavras são importantes. Quando você conhece alguém que está doente e sabe que logo vai morrer, ele chama você para falar, você sabe que aquelas últimas palavras são mais pesadas do que os outros. As outras palavras são verdadeiras, outras palavras são importantes, mas para aquela pessoa falar para você as últimas coisas para lembrar antes da morte dele, é muito importante. O apóstolo Paulo agora, ele está terminando as viagens missionárias. Ele já estabeleceu a igreja em Éfeso.
Ele já ficou lá, eu acho, 3 anos lá com eles, ele conheceu muito a eles. Ele já saiu, voltou várias vezes para revisitar. Mas essa vez em capítulo 20, ele sabia que estava chegando o fim da vida dele. Ele sabia, através das revelações de Deus, que ele ia para Roma e lá ele ia morrer. Então ele está despedindo a eles pela última vez. E vamos ter essa leitura agora em Atos capítulo 20, começando no versículo 32. E a Bíblia diz: agora, irmãos, Paulo falando para eles: encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é capaz de edificar-vos e dar-vos herança entre todos os que são santificados. Eu vejo isso como o apóstolo Paulo dizendo: eu estou entregando vocês, vocês estão entrando em outro capítulo das suas vidas. Eu estava aqui, eu ensinei muito, fiquei muito tempo aqui, mandei carta para você, visitei vocês, mas agora eu estou entregando você para Deus. Ele vai tomar conta de vocês. Ele é capaz de ajudar vocês a ser tudo, o outro nível da sua vida cristã. É isso que nós estamos chegando, o outro nível da nossa vida também. Ele continua, 33, e Paulo diz: de nenhum homem cobicei a prata, ouro ou veste. Sim, vós mesmos sabeis que essas mãos ministraram para as minhas necessidades e daqueles que estavam comigo. O Paulo diz: nunca foi um peso para vocês me cuidar, eu trabalhei, eu fiz, eu não somente fiz para mim, mas eu trabalhei com minhas mãos. Você lembra que ele fabricava tendas e vendia, e assim ele tomava conta da sua própria vida financeiramente. Ele ajudou os outros também, e ele trabalhou isso em frente deles para eles observar a ele. Como alguém vai ensinar a pessoa a observar? O grande mandamento para nós diz, Jesus falou para as igrejas: ide todo lugar no mundo, fazer discípulos, pregando a palavra de Deus, e aqueles que recebem a palavra de Deus, batizam no nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. E a terceira parte, e ensinar a eles o que? Observar tudo o que eu te ensinei. Essa é a parte mais difícil. Não é somente ensinar, não é somente a pessoa lembrar o que diz na Bíblia, mas ensinar a observar, ensinar a pôr em prática o que nós aprendemos. E a única maneira que a pessoa vai aprender a pôr em prática é quando vai observar outra pessoa colocando em prática. Um discipulador correto, ele vai estar vivendo a vida cristã, e não somente falando como viver, mas demonstrando isso para eles. É isso que Paulo estava fazendo. Ele ensinava: você tem que trabalhar para ganhar a sua vida, para ter algo para ajudar os outros. E eu fiz isso na sua presença. Tá? Voltando aqui, ele diz, versículo 33 ou 35. Tenho-vos mostrado todas as coisas. E ele ensinou como viver. As coisas que, trabalhando assim, é necessário apoiar os fracos e lembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse: é mais abençoado dar do que receber. E tendo falado isso, ele ajoelhou-se e orou com todos eles. E todos eles choraram muito. E lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito por toda a palavra que ele dizera, que eles nunca mais veriam a sua face. Acompanharam-no até o navio. Eu e Peggy já passamos esses momentos tristes, dizendo adeus para os irmãos das igrejas. Em 1996, falamos isso para a Igreja Batista aqui, Nova Vida, achando que nós nunca íamos voltar. E voltamos em 2010. E alguns, eles estão aqui conosco. Falamos isso muitas vezes para nossos pais, nossos parentes. Outra igreja que nós começamos lá nos Estados Unidos, falamos isso. Vocês também têm falado isso para as pessoas que você ama. Sabe que é difícil. E sabe que naquele momento você quer deixar uma palavra boa para eles.
para eles continuar daquilo que você tem ensinado. E Paulo diz, não esquece, é melhor dar do que receber. Essa que nós temos que lembrar hoje à noite. Precisamos pôr em prática, todos nós. Chega de ser tomadores, vamos ser doadores. É impossível falar de tudo biblicamente que nós temos para doar. Nós temos paz, amor, paciência, fé. Mas o que eu quero terminar hoje à noite com uma ideia para essa semana. Vamos ser doadores da verdade. Vamos procurar essa semana alguém em que nós conhecemos, o Deus abre a porta, oportunidade para sentar e explicar alguma coisa. Só fala sobre a verdade de Cristo. Fala sobre a verdade da situação da pessoa em amor e fala sobre a solução de Cristo. Fala sobre salvação, fala sobre paciência, fala sobre encorajamento, fala qualquer coisa que tem que falar naquele momento, mas fala com alguém sobre o amor ou sobre a verdade. O apóstolo Paulo, ele era um doador da sua própria vida. Quando ele se entregou a Jesus verdadeiramente na rua suja, indo para Damasco, daquele momento que ele ficou em pé, cego, daquele momento até a morte dele, ele nunca parou de se entregar para pregar a palavra para as pessoas. Que ele falou no livro de Romanos, ele falou que eu sou doador, eu sou devedor a Deus. E a única maneira que eu posso recompensar o que ele deu para mim era para pregar o evangelho para todos. Um doador, principalmente, tem que se doar a verdade. Deus odeia mentira. Para nós doar a verdade sobre Cristo, sobre Deus, sobre esse mundo, nós temos que andar na verdade. Nós não podemos andar na mentira, nós não podemos andar na desonestidade em nenhuma parte da nossa vida. É só honestidade e a verdade. E assim, quando nós falamos, estamos falando de alguma coisa que nós somos. E não é uma coisa fingida, não é uma coisa falsa. Todo mundo que você conversa sabe quando sai falsidade. Sabe quando você fala uma coisa e faz outra coisa. Nós temos que ser doadores somente daquela coisa que nós temos ou de nós somos. E quando nós somos verdadeiros, dá para doar a verdade. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos oportunidade de fazer isso. O valor da nossa vida não pode ser medida através das moedas. O valor da nossa vida tem que ser medido através das cédulas celestiais, coisas que a Bíblia diz sobre nossa vida. E assim eu vou medir a minha vida, não comparando com as outras coisas desse mundo, mas comparando com as coisas de Deus, para ver se eu estou vivendo uma vida correta. O apóstolo Paulo foi assim. Ele falou, eu aprendi a ser contente em qualquer estado, seja riqueza ou pobreza, com saúde ou com doença. Eu estou contente, porque eu conheço Jesus Cristo. E eu vou continuar doando a minha vida em todas as circunstâncias. Se eu tenho muito, eu vou doar muito. Se eu tenho pouco, eu vou doar pouco. Se eu não tenho nada fisicamente, eu vou doar o meu tempo, a minha palavra. Mas eu nunca vou parar de doar até morrer. Essa é a vida do apóstolo Paulo. Eu li um tempo atrás, eu achei essa entrevista sobre uma pessoa que acho que a maioria conhece, né? Ele não é a pessoa da Bíblia, ele não é a pessoa reconhecido como grande teólogo. Tá? A maioria das pessoas nem sabe que ele talvez é um crente. Ele não é batista, ele nem sei muito bem sobre a vida espiritual dele, mas o nome dele é Bono. O Bono era o vocalista principal do grupo U2. Quem conhece ele? A maioria conhece a música dele. Muitos anos atrás, ele tornou-se um cristão. Ele fala ainda muito sobre essas coisas. Eu não sei nada sobre a vida, não sei se ele não sei como ele vive perfeitamente. Mas eu li essa entrevista sobre ele. E
Tá assim, Bono, vocalista principal do grupo U2, conhecido no mundo inteiro como roqueiro, mas num livro chamado Bono, uma conversa com Mishka Assayas. Bono foi questionado sobre sua fé, e a ideia é que era questionado para envergonhar a ele, como muitas pessoas famosos que têm fé em Cristo, quer envergonhar eles falando sobre a sua fé. Então, ele foi questionado sobre a sua fé, e Bono disse: estaria em muito perigo se a karma fosse o meu juiz final. Karma não eliminarás os erros. Eu estou contando com graça. Eu estou confiante que Jesus tomou meus pecados lá na cruz, porque eu sei quem eu era e não posso depender da minha religião. O homem Assayas respondeu. Ele diz assim: o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, eu gostaria de acreditar nisso também. E Bono respondeu: o ponto da morte de Cristo é que Ele tomou os pecados do mundo, para que nossos pecados perdoados não voltarão para nós, e que nossa natureza pecaminosa não teria mais domínio sobre nós, causando nossa morte eterna. Não são as boas obras que abrem as portas do céu. Nesse momento da vida dele, como eu falei, não sei nada mais sobre a vida dele, mas houve uma oportunidade para ele falar a verdade. Ele falou. Vai haver oportunidades, talvez não nesse nível tão grande, para tantas pessoas ouvindo, mas se você tem uma oportunidade de falar, compartilhar uma verdade sobre a morte, a ressurreição, a vida eterna, e você cala a sua boca, tem que ver se realmente tem essa vida nova. Que a vida nova que Jesus nos deu, uma vida de Cristo que fala. Eu já ouvi, talvez vocês também ouviram, muitas pessoas famosas que falam que têm fé, falam que são cristãos, e no momento de uma entrevista na televisão ou qualquer coisa, e a pessoa me conta a sua fé, a maioria fala assim: é uma coisa pessoal, eu prefiro não falar. Tem um homem lá nos Estados Unidos concorrendo para o presidente, ele era o vice-presidente antigamente. Ele diz que é cristão. Foi falado para ele falar da sua fé. Ele falou: isso é uma coisa pessoal, eu não quero falar. Pessoa que fala isso, ou não tem uma vida cristã, ou é ignorante de que é. Nós somos salvos para falar. Nós somos salvos para contar, dando nosso testemunho, doando isso. Isso é uma doação. É uma doação da verdade, uma doação da sua vida para poder influenciar a vida dos outros. Nesse momento da vida dele, ele cumpriu o que está escrito em Gálatas capítulo 3. Vamos abrir 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, é um versículo que todos devem lembrar. E a Bíblia diz aqui: porém santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Não com orgulho, não para convencer, não para condenar a pessoa, mas quando a pessoa, você tem a oportunidade de falar, fala com mansidão e temor a esperança que Deus colocou na sua vida. Isso é uma doação de amor, é uma doação da verdade. Mas como vai fazer isso? Como isso vai funcionar? Então eu preciso já pensar o que eu vou falar. Então se alguém me pergunta sobre a minha fé, o que eu vou falar? Então eu vou escrever, eu vou decorar aquilo,
Eu vou guardar aqui na minha bolsa para se alguém me pergunta, eu vou tirar o papel e ler o meu testemunho. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz: santificai o Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder. Quando nós vivemos por Jesus, quando nós submetemos nossa vida a Ele, quando nós enchemos nossa vida com Ele, com a Sua palavra, Ele está no nosso coração. Quando a pessoa pergunta em qualquer momento, em qualquer circunstância, o seu coração vai transbordar, explicando a esperança que há em você. Você está procurando oportunidades. Primeiro, santificar. A palavra santificar significa o que é separar. Separar o que é santo, o que é certo. Separar o Senhor no seu coração. Faz isso. Seja preparado para falar. O esse roqueiro, que talvez ninguém estava esperando ele falar dessas coisas, aproveitou e falou a verdade. Temos que ter esse mesmo pensamento. Quando nós falamos a verdade, quando nós doamos a verdade, estamos doando Jesus. Porque Jesus falou em João capítulo 14, eu sou a verdade. Eu sou a vida e a porta. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Quando nós falamos a verdade, estamos falando de Cristo. O mundo está tanto caos, tanto fé diferente. O mundo quer acreditar que qualquer fé, qualquer crença leva você ao céu. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a porta. Nós temos que falar a verdade. Às vezes, talvez vai ofender as pessoas, mas é a verdade. Se a pessoa vai crer numa mentira, não vai chegar à conclusão que ele procura. A pior coisa que nós podemos fazer é fazer um compromisso com a ideia: eu sei que você não conhece, não crê em Cristo como seu Salvador, mas a sua religião também é bom. Não. Qualquer outra religião, qualquer outra fé que não fala a verdade, que Jesus é o único caminho ao céu, é de Satanás. Não é a verdade e não vai levar ao céu. Isso que tem que falar. Isso talvez vai doer. Talvez a pessoa não vai gostar. Talvez você vai perder amigos, família até, não vai gostar. E essa é uma doação que vai doer. Mas tem que falar. Porque um dia nós vamos responder de tudo que nós falamos diante de Deus. Uma doação de verdade. Aproveitando qualquer oportunidade para falar. Em conclusão, também li essa semana sobre um presidente antigo dos Estados Unidos, um dos mais famosos, o Abraham Lincoln. Logo depois que ele assinou a famosa Proclamação de Emancipação, documento que deu liberdade aos escravos, em 1863, ele fez uma reunião com um pequeno grupo dos escravos que acabaram de receber a sua liberdade. E diz que um dos escravos dobrou seu joelho diante do presidente para o agradar. E o presidente abaixou, estendeu a sua mão e levantou o homem para seus pés. E ele diz: por favor, não faça isso. Eu sou um homem igual a você. Não devemos ajoelhar-nos somente, nós devemos ajoelhar-nos somente para Ele que nos criou e é capaz para nos dar liberdade verdadeiramente. Mais uma vez, o homem ele recebeu oportunidade única para falar da verdade. Esses momentos acontecem em nossas vidas, só que muitas vezes nós ignoramos. Vamos prestar atenção. Vamos usar esses exemplos, servindo como exemplo para nós. Quando nós mudamos para outro prédio, e nós vamos ver nós vamos tomar muito pouco espaço dessa área grande.
E nós vamos pensar, nós temos que encher aqui. Deus nos trouxe aqui para encher. Eu quero convidar pessoas, e eu quero que o pastor fale com eles, eu quero que as pessoas falem. Não. Investe o seu tempo. Você fala. Você discipula. Você ensina. Você seja doador da verdade. É muito fácil, no momento de doar, tira da bolsa, coloca dinheiro aqui no prato, volta para o nosso lugar e continua vivendo essa vida completamente desconectado com as coisas, com as pessoas. Mas eu dei o meu dinheiro. Isso é uma parte muito pequena. É quando nós doamos nossa vida. Quando nós saímos aqui, quando nós encontramos pessoas com problemas, pode ser na família, pode ser na rua, e nós investimos nosso tempo, nossas palavras, nosso amor, nossa compaixão, nossa paixão. E quando nós entregamos isso para a pessoa, nós nos tornamos doadores, discípulos de Cristo. Se isso não é a maneira da sua vida, se você é mais um compensador, você é mais um tomador, ora enquanto nós cantamos para Deus mudar o seu ser. Se torna um doador, porque é melhor dar do que receber. Vamos orar. Obrigado, Pai, por todos que estão aqui, todos que estão assistindo em casa, Pai, em qualquer lugar, que use essa mensagem, use as suas palavras, Pai, para transformar as nossas vidas. Chega de ser pessoas que só recebem, só pensa em nossas vidas e nos transforma, Pai, em doadores do seu amor, doadores da tua palavra, doadores, Pai, das bênçãos que nós recebemos. Enche, Pai, as nossas vidas para que nós tenhamos mais para doar. Se tiver alguém aqui hoje à noite que não conhece Jesus Cristo, nunca recebeu essa dom principal, que enquanto nós cantamos, que ela entende a necessidade e vem aqui, ajoelhando aqui no altar para receber Jesus Cristo como o seu único Salvador. Ajuda-nos, Pai, como uma igreja, ter outros pensamentos, outros propósitos, para realmente entrar no novo capítulo, correndo, crescendo com alegria, continuando, Pai, crescendo o que o Senhor começou em nós. E nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Oi, pessoal. Obrigado por assistir mais um culto da IBNT. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva. O botãozinho está aqui embaixo. E também não perca a oportunidade de nos seguir nas redes sociais da igreja também. Tá bom? Então, boa semana para vocês e até mais.